Meus caros, e cá estamos para o terceiro vídeo, o terceiro episódio de hoje. E neste terceiro episódio encontrei uma coisa muito curiosa, vocês nem vão acreditar, que é isto que está aqui. 6 mulheres presas por roubo de carteiras nas últimas 24 horas. Oh diabo, 6 mulheres presas. Ai, as portuguesas, pá, que não têm nada que fazer, andam aqui a envergonhar-nos perante a Europa inteira, a envergonhar-nos. 6 mulheres presas portuguesas. Ah, mas espera lá, diz que são cidadãs de origem romena. Bom, mas são portuguesas na mesma, como sabem, são as novas portuguesas. As novas portuguesas de origem romena, ou seja lá de onde for. Os estrangeiros não cometem crimes, como sabem, até os fazem diminuir. A última que eu vi agora nas televisões foi que, vejam o que diz aqui em baixo, mulheres são cidadãs de origem romena. Eles nem podiam dizer isto. E vem aí alguém que os vai prender. E fazem parte de um grupo que se deslocava a Portugal desde 2018 com o objetivo de praticar furtos, sobretudo a turistas. Portanto, vinham da Roménia para Portugal só para roubar carteiras, porque na Roménia não há carteiras. Então, como sabem, o único país da Europa que tem carteiras, que as pessoas têm carteiras, é Portugal. Então, eles vinham, muito naturalmente, da Roménia para Portugal. Ah, vamos lá roubar umas carteiras, tem que ser em Portugal, claro. Passam por Espanha, passam por França, passam por onde quiserem, Itália e por aí fora, mas só vêm roubar em Portugal. E, portanto, o objetivo é praticar furto, sobretudo a turistas em zonas de grande afluência, porque, como sabemos, nos outros países não há nem Paris, nem Madrid, nem Barcelona, não há turistas nenhuns que tenham carteiras. Então estas 6 mulheres novas portuguesas vêm cá de vez em quando tratar desse assunto. Bom, mas até estava-vos a dizer que até ouvi agora há pouco tempo dizer que quanto mais imigrantes há, menos assaltos há, menos crimes há. Portanto, meus caros, o simples facto de recebermos 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de imigrantes faz com que a criminalidade baixe. Portanto, ou seja, deve ser assim, os portugueses querem cometer um crime, mas veem aqueles imigrantes todos a olhar para eles e dizem, não vou cometer crime nenhum, eu sou português, como sabem, somos nós que cometemos crimes, mas como estão ali uns estrangeiros a olhar para mim, eu não vou cometer esse crime. É a única razão que eu entendo para que o crime tenha baixado com a chegada de imigrantes. O caso das demolições em Loures é um caso muito sério, meus caros. A autarquia pede reunião urgente com o Primeiro-Ministro. Primeiro deitou aquelas barracas abaixo, realmente aquilo, as demolições, aquelas barracas horríveis, aquilo não tem condições mínimas de habitabilidade, não tem casa de banho, não tem cozinha, não tem nada, quer dizer... Mas depois vês aqui um jovem, não é? Um jovem a fazer o almoço e pela posição do sol é próximo da hora do meio-dia, não é o jantar. Vejam que as sombras estão quase na vertical, portanto este rapaz, que devia estar a trabalhar, não, está ali a fazer o almoço e isso leva-nos muito longe, mas eu não vou entrar por aí porque depois chamam-me logo de xenófobo e de racista e não sei o quê. Mas a verdade é que, por exemplo, em Moscavide, em Olivais, há ali bairros inteiros em que as senhoras saem de casa de madrugada às 5, 6 da manhã, muitas andam a pé que não têm transporte, mas aquelas persianas só se abrem às 2h30 da tarde, 2, 3 da tarde, e elas ainda não voltaram a casa a essa hora, elas só chegam a casa mais tarde. Portanto, tirem as vossas conclusões. Agora, isto vai dar muito que falar, porque sim, porque realmente crianças e tudo não podem estar ao relento, a verdade é esta. Mas a verdade é que o Estado também não pode dar casas a toda a gente que faça isto, porque primeiro estão os portugueses, quer queiram, quer não, nós estamos em Portugal, nós ainda não estamos lá no Timor-Leste, ou não estamos de São Tomé. Vejam, o Estado não pode prover habitações a todos aqueles que decidirem fazer uma barraca, senão então não temos outra hipótese. Isto tem realmente que ser resolvido, mas a resolução é a habitação social e eles que a consigam pagar, mas para isso têm que estar legais, para isso têm que pagar a renda e a caução, mas a Câmara dá a primeira renda é a caução, só que nenhum senhorio, como compreendem, vai alugar uma casa a gente ilegal, a gente trabalha ilegalmente, sabem que não vão receber uma única renda, portanto recebem as 2 primeiras, que é a caução e a renda, e depois têm que os pôr na rua, um processo que demora meses e meses para não dizer anos. Portanto, isso não é assim, não há maneira de nenhum senhorio alugar casas à maior parte destas pessoas, ilegais e sem rendimentos. Na televisão disse que ganhava 600 e tal euros. Não pode ser o ordenado mínimo, o salário mínimo é maior do que isso, mas é que é verdade, ganham mesmo, é o chamado trabalho escravo. Não há dúvida que há muitos patrões que
se valem desta mão de obra barata e as próprias máfias também. Eu não duvido que eles recebem um ordenado mínimo, só que depois a máfia fica-lhes com 200 ou 250 euros. A verdade é esta. Portanto, eu não sei como é que se resolve isto, mas esta gente não pode ficar à frente dos portugueses. Mais uma vez digo, se calhar a melhor coisa para a maior parte destas pessoas era metê-los num avião, é só uma despesa, é só um prejuízo. Metê-los no avião, enviá-los para a sua família, que eu acho que a maior parte deles agradece, porque a vida deles cá é miserável. Uma dizia na televisão que tinha 2 casas em São Tomé. Tinha 2 casas em São Tomé. E vem viver para aqui no meio desta lixeira, numa barraca sem água, sem casa de banho, sem nada. Eu acho que ela, de certeza que se quer ir embora. Qualquer pessoa quereria. Parece que há a mesma coisa em Odivelas, parece que há aqui um caso, é só um caso isolado, uma família que foi despejada, que ocupava uma casa onde não morava ninguém, não interessa, não pode ocupar, e que as autoridades partiram a casa e fecharam-na sem lhe darem alternativa. Bom, meus caros, as autoridades não podem fazer nada disso, não é? Só com uma ordem do tribunal, do juiz, não é? Para isso tem que haver um processo de despejo e não vão partir a casa toda. Portanto, vamos lá ver, isto é o tal jornalixo que eu combato desde sempre, não é? O tal jornalixo desinformador. Esta história não pode ser contada desta maneira, isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Nem as autoridades nunca poderiam fazer aquilo que são acusadas, que é entrarem lá dentro e partirem a casa toda. Nesta notícia, mesmo com uma sentença de um tribunal, não iam partir a casa toda e tirá-los lá à força. Portanto, ninguém pode fazer isso, mas também ninguém pode ocupar casas devolutas ou não. As casas têm dono e, portanto, o dono é livre de viver lá ou viver no outro lado. Ninguém tem o direito de ocupar uma casa que considera que está devoluta. Pode estar devoluta agora e a seguir pode estar ocupada. E, além disso, a casa tem dono. O dono paga IMI, pagou a casa, pagou os impostos todos ao Estado, não pode ser roubado, furtado da sua casa. Portanto, isto não pode acontecer, ponto final. Portugueses estão forçados a mudar-se para a margem sul devido ao aumento dos preços imobiliários da capital, que parece que subiu 18% num ano, até estavam há pouco a dizer que subiu mas foi 10% num mês. Os portugueses estão a ser forçados a ir para a margem sul devido ao aumento. Bom, e o que é que eu tenho a dizer isto? Há 3 razões básicas que justificam esta crise, este fenómeno, esta crise da habitação, e que não vai ter fim tão cedo. Esta crise ainda vai aumentar mais. E porquê? Primeiro, a especulação imobiliária. Vem cá muita procura, pois quem tem casas vai vendê-las a um preço louco. Depois, a burocracia, quem as quer construir está meses ou anos à espera de licenciamento para começar a construir. Com mais de 2 anos de construção, vejam bem, ninguém faz investimentos a 3 anos e os investimentos a 3 anos não resolvem o problema no imediato. Poderão começar a resolvê-lo daqui a 3 anos, mas este problema tem que ser resolvido hoje. Aliás, ontem. Imediatamente, não é? Portanto, segundo é a burocracia. E a terceira, a procura desabrida por parte de 2 tipos de clientes. Os que têm muito dinheiro, que são os estrangeiros, os americanos, acima de tudo, não se importam de dar 500 mil euros por um T3, 600 mil, 700 mil, não se importam. Se o John não quiser dar 500 mil, vem atrás o Paul que os dará. Portanto, aquilo está sempre vendido, é uma questão de mais dia, menos dia. E há outro tipo de clientes que é o contrário, que são os paupérrimos, aqueles muito pobrezinhos, os miseráveis, mas esses não é para comprar, esses é para alugar. Juntam-se 10, 20, 25 num apartamento T3 ou T4, ou juntam-se 10 a 12 num apartamento T2, como tem acontecido, e alugam. E o senhorio ganha muito dinheiro, porque mesmo cada um só pague 200 euros, imaginem, se forem 10, são 2.000 euros por mês, declarados ao fisco, bola, mas ninguém tira 2.000, toda a gente está a tirar quase 3.000 ou mais do que isso. Portanto, um senhorio arrisca até a perder um mês ou 2, mas em 10 meses ele vai buscar 30.000 euros. Em 12 meses, num ano, vai buscar 36.000 euros. É um bom rendimento, mesmo que depois tenha que pintar aquilo tudo outra vez, mesmo que tenha que reparar a cozinha, deixa lá 1.000 ou 2.000 e ganha 35.000. Dá para tudo. E são estes 3 motivos principais porque a crise da habitação vai continuar e ainda por muito tempo. Diz Notícias ao Minuto que a lei de estrangeiros existem matérias que não passam na avaliação do Tribunal Constitucional. E o que eu digo é o contrário. Acontece, amigos José Luís Carneiro, que é a Constituição que deve servir o país. Não é o país, não é o povo que deve servir a Constituição. É ao contrário. A Constituição rege, regula e serve.
o país e os portugueses. Não ao contrário. Se a Constituição está obsoleta, pois está, em muitos pontos, então ela muda-se e moderniza-se, como já se fez várias vezes depois do 25 de Abril. Okay? Chama-se a revisão constitucional, que se pode fazer de tempos a tempos e desde que haja maioria suficiente para isso. A Constituição não é uma vaca sagrada, Zé Luís Carneiro. A Constituição serve os portugueses, regula um Portugal cada vez mais moderno. Não pode ser estática, porque senão tínhamos a Constituição de 1822 ou coisa que o valha. Não pode ser. E cá está o maior escândalo, já vos falei num vídeo anterior. Veio escarrapachadinho aqui o nome dos alunos, a escola que é, o exame que é, o número do exame, a primeira fase e as notas que os alunos tiveram. Não vejo a senhora deputada do LIVRE a chorar, porque as crianças não são islâmicas nem na faixa de Gaza. As crianças são portuguesas e por isso é que ela não chora. Temos que arranjar maneira de que ela chore também, porque estas crianças também merecem um chorozinho da senhora deputada do LIVRE, certo? E a bandidagem que meteu um processo contra André Ventura porque falou no Aziz, no Abdul e no Ahmed, agora tem aqui mais de que razões para meter a RTP toda presa no linhol, porque estão aqui os nomes todos completos, perfeitamente identificados, com escola, com exame e com tudo. Isto sim, se há crime, é isto. Como é que vão fazer? Vão levar a RTP presa? E aqui na TSF vamos comentar aqui os principais pontos, mas eu só vou comentar 2 ou 3. Quais foram os destaques do estado do debate da nação, não é? Quais foram eles? E aparece aqui um primeiro, que é Luís Montenegro anuncia o suplemento extraordinário para pensionistas, os tais 100 a 200 euros que vai dar agora antes das eleições autárquicas, o subsídio de deslocação para todos os professores a partir já de setembro. Estes 2 bónus e a baixa do IRS, mas isso já sabia, do IRC, perdão, e do IRS também, isso já sabia. O que foi mesmo novo foi isto, 200 euros ou 100 a 200 para todos os pensionistas, os que recebem menos vão receber 200 euros, os que recebem um pouco mais, até 1.500 e pouco, vão receber 100 euros, uma esmolazinha e uma gorjeta, e os professores vão passar a receber um subsídio que pode chegar aos 450 euros, salvo erro, vai de 100 e poucos até aos 450 euros, mediante a quilometragem. Não é para todos, tem que andar no mínimo X quilómetros. É melhor informarem-se que isso ainda vai ser regulamentado e vamos ver quando é que isso vai entrar em vigor. Ele diz que é já em setembro. Portanto, meus caros, não há nada como haver eleições para as coisas se resolverem. É verdade ou mentira? É verdade. E pronto, ficamos por aqui. Este vídeo um bocadinho mais curto, os outros foram mais longos. E olhem, meus caros, uma noite de descanso e até amanhã, se Deus quiser. Foi o dia do debate da nação, em que a única coisa que se percebeu foi que Portugal mudou, porque agora manda o Chega. Até aqui diziam que o Chega não mandava nada, mas ganha as votações todas na Assembleia da República e é aprovado aquilo que o Chega quiser e é reprovado aquilo que o Chega não quiser. Quem manda é o Chega. Um grande abraço, Portugal vai mesmo mudar.